constelação da relação do cliente com os seus nomes. Da constelação anterior, o cliente lembrou que havia faltado um nome de família que ele não utiliza e que ele não lembrou. Esse nome será avaliado neste exato momento. Entrada do cliente no campo. Entrada do nome. Tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Que a gente observa, o cliente não tem também conexão com esse nome. Ele permanece mais ou menos na metade da vida, paralisado, olhando para o lado
direito, olhando para o passado. E ele se desloca para trás. Existe um leve movimento do nome se voltando para o cliente. A gente pode observar que o nome ele traz muitos emaranhamentos. Ele é congelado. Ele é muito congelado. Ele traz sinais de congelamento por todo o corpo. E ele também tem uma venda nos olhos. É como se apenas um olho dele fosse funcional. É um nome de fertilidade. Ele traz a fertilidade. E a gente observa que ele vai se deslocando aos poucos, vai se virando de posição para ficar de frente, virado para o cliente, né? Que não tem conexão com ele. Do nome, ele é caído para trás, como se alguma força o puxasse. Uma conexão com o lado esquerdo. É como se alguém estivesse puxando o nome pelo cabelo. Antigamente se fazia, né, um sequestro de mulheres. Isso aconteceu em Roma. Os sabinos foram invadidos, foram dominados pelos romanos, e então tinha muito sequestro. As mulheres sabinas foram raptadas pelos romanos. Isso acontecia, isso era muito frequente no Brasil. As meninas indígenas também elas eram sequestradas, e a sensação que a gente tem associada a esse nome existe exatamente isso: sequestro de meninas, como se ela tivesse sido puxada pelo cabelo. Alguma ancestral relacionada a esse nome do cliente foi puxada pelo cabelo, arrastada pelo cabelo. Foi dominada a força. Alguma ancestral do lado feminino, de uma linhagem feminina desse nome, né? Dessa linhagem do nome e do lado feminino. Inclusive, a gente observa que esse personagem ele está construído sobre um luto, como um tapete de luto. O cliente vem se deslocando para a vida. É uma relação que traz o cliente para a vida, mas traz de uma forma tanto peculiar. Ele vem andando de lado e de costas. Ele não faz contato com esse nome, mas é um nome que de alguma forma traz o cliente para a vida. Ele vem caminhando muito lentamente, mas ele vem chegando. Existe um movimento no nome, um leve
deve sacudir para frente, para trás, como se a gente estivesse percebendo a resistência dessa pessoa em relação à dominação. Pequenas resistências, que eu acredito que não foi possível ter havido uma resistência muito grande, né? Até pela própria questão do feminino, da submissão, mas havia pequenos espaços de resistência, que a gente observa aí o movimento do boneco, assim, como se fosse assim, pequenininho, andando para frente. É um nome positivo na trajetória do cliente. Ele não vem de frente, mas ele vai para a vida. Vem de lado. Vem devagar, vem de lado, mas segue. E esse nome, ele fica muito feliz, ele fica muito satisfeito. Ele está muito admirado do cliente, assim, tipo, ele tem uma admiração por esse descendente, né? Pelas coisas que ele conquistou. Valeu a pena ter passado por tudo que eu passei para que você fosse vitorioso. É muito emocionante essa. Bert Hellinger tem uma frase que ele diz que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. E aqui a gente vê exatamente esse movimento. É como se fosse assim, uma coisa de ninar. A gente observa que o nome, esse representante feminino, ele está representando o nome, né? E é como se ele estivesse fazendo um movimento de ninar. Ele vai balançando para um lado e para o outro. Você não sabe que eu existi, mas eu estou muito feliz com a sua vitória. Mas eu tenho uma grande admiração por você. Pouco perceptível o movimento que o nome faz, como se estivesse embalando o cliente. É um nome também que traz o cliente para a vida, traz o cliente também para olhar para o externo, para o mundo do trabalho, para o mundo do estudo. O cliente aparece muito sério, muito compenetrado. É uma ancestralidade, como a gente viu, relacionada aos escravizados, possivelmente escravizados indígenas, né? E traz também, é um nome que traz, como eu já falei, lá no feminino,
feminino, um lado da ancestralidade feminina. É uma admiração distante, porque em um momento o cliente se conecta com esse nome. É um nome que o cliente não usa na vida dele. Ele não usa na vida dele, não tem informação alguma sobre esse nome, sabe que está registrado, mas ele não usa. E a gente vê o nome com um carinho materno em relação ao cliente. Um movimento externo, involuntário, nos conecta e traz o cliente mais próximo à vida, mais próximo a olhar a vida. Embora que o cliente permanece muito rígido, a posição corporal dele traduz uma rigidez muito grande, uma dificuldade de entrar em contato com as emoções. Que esse nome traz exatamente esse lado amoroso, esse lado materno, esse lado feminino. Uma ama de leite. Cuido de alguém que não é meu. O cuidado recebido de um estranho, o cuidado recebido de alguém com quem o cliente não tem uma relação próxima. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tuas mágoas todas para mim. É como se esse nome estivesse oferecendo ao cliente um ombro, a possibilidade do cliente entrar em contato com as próprias emoções, o que não era permitido na família de criação do cliente, onde como ele foi criado, a forma como ele foi criado, não era permitido entrar em contato com as emoções eram escamoteadas, E essa ancestralidade que está aqui representada nesse nome, né, que representa esse nome, é a chance do cliente entrar em contato com esse lado mais doce, mais humano, mais feminino. Ela traz a oportunidade para ele descansar. Muito lindo esse encontro. Uma ancestralidade que a gente viu logo de início, né, que passou por muito sufoco, muito sofrimento, muita violência, e que apesar disso ela traz essa possibilidade do descanso, do carinho, da união com os sentimentos, é seguro você demonstrar seus sentimentos, carinho, aconchego. A figura que me passa é a ama de leite, que
exatamente essa figura, a ama de leite, porque não estou dizendo que essa ancestralidade esteja ligada à escravização negra, mas assim, a figura que vem é a da ama de leite, que é aquela pessoa que era escravizada, então passava por toda a violência que vem junto com o processo de escravização, mas ao mesmo tempo era aquela fonte de ternura, de alimento para o Filho do Senhor. É exatamente essa é a cena. Uma possibilidade de relaxamento, de descanso. Quando a gente observa pela filmagem, você vê o cliente com a cabeça encostada no ombro do representante do nome, desse nome, né? Aqui você pode relaxar. Mais ou menos como assim um rio, que a pessoa tivesse, como se ele estivesse entrando num rio, um rio calmo. As águas do útero, o rio, um banho de rio, uma água quente, um banho de banheira. É exatamente essa sensação que esse nome traz.